Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Integrity. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, nessa sequência de aulas que a gente está fazendo para as atividades de metodologia ativa. E nessa aula a gente vai falar sobre cimento de ionômero de vidro. Tá? Cimento de ionômero de vidro que é talvez um dos materiais, talvez o material mais versátil da odontologia, é um dos materiais que tem a maior gama de indicações. Ele tem propriedades específicas que o fazem diferente de todos os outros materiais, né? Então, propriedades bacteriostáticas, liberação de flúor, coeficiente de expansão térmica linear. Então, ou seja, ele apresenta propriedades únicas e em que se torna o melhor material para diversas oportunidades, para diversas indicações, tá? Então, é um material restaurador super importante dentro do cenário odontológico atual e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Só antes de começar, aquelas informações rápidas que eu sempre passo para vocês aqui, que nenhuma marca comercial que a gente vai citar durante a aula é uma indicação ou uma contraindicação, nada disso, somente são exemplos para que a aula fique mais didática, tudo bem? E para essa aula especificamente, eu vou fazer uma recomendação de uma leitura, tá? Quem quiser se aprofundar, estudar um pouco mais sobre o cimento de ionômero de vidro, procure o livro Materiais Dentários Diretos, da professora Alessandra Reis, professor Alessandro Loguercio, tá? Capítulo 7, cimento de ionômero de vidro. Olha, o capítulo tá assim, excelente, super sucinto, com muita informação diretamente para o clínico ali, tudo que ele precisa saber, tá? Então, muitos slides, muitas informações a gente acabou até tirando desse livro aqui e a gente recomenda fortemente que após assistir esse vídeo, que é assim uma introdução para você entender um pouco mais do cimento de ionômero de vidro, pega esse capítulo de livro, né? Com certeza se você é estudante de graduação, lá na sua biblioteca deve ter esse livro para você poder consultar e se aprofunde, tá? Então faça a leitura desse livro também. Tudo bem? E falando então do nosso cimento de ionômero de vidro, ele é um material que surgiu lá em 1972, né? Então tá aqui o artigo publicado na British Dental Journal, tá? Era uma revista britânica lá em 1972 e esse cimento de ionômero de vidro, né? Ele na verdade é a junção do cimento de silicato com o cimento de policarboxilato de zinco, tá? Então dentro da sua composição, pessoal, a gente vê aqui, ó, na parte do pó, a gente tem sílica, alúmina, fluoreto de sódio e alumínio, fluoreto de cálcio. Então a gente pode ver, são vários materiais, flúor, alumínio, cálcio, então vários materiais que têm o pH básico, né? E do outro lado, no líquido, a gente tem vários ácidos, né? Então, ácido alquenóico, itacônico, tartárico, então, enfim, essa aqui é uma composição bem generalista, né? É claro que cada marca comercial de ionômero de vidro apresenta pequenas variações dentro da sua composição, mas de uma maneira geral, é assim que o ionômero de vidro se apresenta, tá? Inclusive, essa tabela aqui também foi tirada daquele livro que eu falei para vocês. O que é importante eu ressaltar da composição? A reação que vai acontecer aqui é uma reação ácido-base, tá? Então, esses ácidos, eles vão se ligar a essas substâncias básicas, tudo bem? Liberando o flúor que está presente aqui na forma de sal. Então, esse flúor é liberado durante a reação. A reação chama-se reação de geleificação, é se formar um gel de polissais. Tudo bem? E o que é mais interessante do ionômero de vidro é que esse ácido ele não vai reagir somente com o pó, somente com fluorito de cálcio. Ele vai reagir também com o cálcio que está presente lá na hidroxiapatita, tá? Então, por conta dessa característica, é o único material capaz de fazer uma reação química verdadeira com a estrutura dentária, tá? E em termos de adesão, né, a adesão mais forte que tem é a adesão química, né? Então essa ionização que acontece entre o ácido do líquido com a estrutura dentária, tá? Tanto é que se você fizer um teste de resistência de união com cimento de ionômero de vidro, né, pega um pedaço de dente, um pedaço de ionômero e puxa, a adesão ela é tão forte que o ionômero quebra, mas uma parte do ionômero sempre vai ficar aderida, vai ficar grudada no dente. Tudo bem? Então, essa é o potencial da força de adesão química que esse material apresenta. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens do cimento de ionômero de vidro. Aqui,
a gente pode ver então uma tabelinha, né, da reação de gelificação, como que ela ocorre. Então, no primeiro momento, enquanto a gente está manipulando o material, então a gente tem aqui o nosso tempo de manipulação até o primeiro minuto, mais ou menos, e depois o tempo de trabalho entre 2 a 4 minutos. Tá? Então, esse é o tempo que você tem entre a manipulação e a inserção do material na cavidade. O que é importante? O seu material, né, nessa etapa, nessa fase, ele tem que estar brilhante. Tá? Esse brilho significa que o ácido ainda está agindo e ele tem condições de proporcionar o quê? A adesão aos substratos dentais. Tudo bem? Se você manipular o seu ionômero, ele perdeu o brilho antes de você inserir na cavidade, é melhor você manipular outro, porque você perdeu todo o potencial de adesão desse ionômero de vidro. Tá? Depois que você insere na cavidade, você vai aguardar o tempo de presa final, né? Perdão, tempo de presa inicial, né? Então vai aguardar 6 a 8 minutos para você ter esse ionômero de vidro tomando presa, para só depois poder prosseguir com os próximos procedimentos, né? Que é o acabamento e o polimento da sua restauração, ou da sequência aí com a sua restauração propriamente dita, caso você utilize esse ionômero como material de proteção do complexo dentino pulpar. Tudo bem? Então, nessas etapas vai ocorrer, respectivamente, a formação de matriz de polissais de cálcio e depois polissais de alumínio, né? Então, nessa segunda parte da presa. E o que é importante, pessoal? Nessa primeira etapa, o ionômero de vidro é super suscetível à embebição, tá? Então, se ele tiver em contato com a água, por exemplo, na boca, a gente tem muita saliva, né? Muita água na composição. Se cair saliva, cair água, enquanto o seu ionômero está tomando presa, nessa presa inicial aqui, você tem o risco desses ácidos eles se dissociarem, né, de se solubilizarem. E aí você tem a embebição, né, a absorção de água, e você perde muito as propriedades. Então, o ionômero é um material extremamente sensível, não pode cair água durante a sua manipulação. E depois desse período do tempo de trabalho inicial, o ionômero passa a ser suscetível à cinérese, que é a perda de água excessiva, causando trincas dentro da sua interface. Tudo bem? Então, nesse momento também é preciso evitar com que o ionômero perca água. E aí você vai precisar sempre vedar esse ionômero, seja com um segundo material restaurador, seja com vaselina, com esmalte de unha incolor, né? Então com outros materiais para justamente proteger ou evitar que esse ionômero ele sofra de cinérese, tudo bem? Então são algumas particularidades do ionômero de vidro que você tem que estar atento durante a manipulação desse material, que vocês vão ver, ele é extremamente importante, tá? Então, ó, como vantagens, eu já ressaltei aqui para vocês, adesão química à estrutura dentária, então ele tem uma capacidade de se aderir de uma maneira muito forte, muito duradoura ao dente. Ele é capaz de liberar flúor e ele é capaz também de armazenar flúor. Então imagina, você tem um paciente que tem uma restauração de ionômero de vidro, né? Ela está lá liberando flúor. Quando passado esse período, chega uma hora que o flúor acaba, né? A liberação diminui. Só que se o paciente escovar os dentes com uma pasta de dente com flúor, com dentifrício com flúor, tiver água fluoretada, esse flúor ele pode ser armazenado no ionômero e ser dissolvido, né? Ser liberado de maneira gradativa durante o dia. Então isso faz com que a proteção que o flúor consegue oferecer frente às lesões cariosas, ela seja ainda mais eficiente caso o paciente apresente cimento de ionômero de vidro na boca. Tudo bem? Além disso, pessoal, talvez uma das principais vantagens do cimento de ionômero de vidro é isso aqui, ó, é o coeficiente de expansão térmica linear. O que é isso? Todo material ele sofre de expansão ou contração decorrente da temperatura. Então, toda vez tudo que aumenta de temperatura, tudo que aquece, você tem uma expansão e geralmente quando você toma gelado tem uma contração. Tá? Então imagina uma restauração de amálgama, por exemplo. A amálgama tem uma expansão e uma contração muito grande. Tá? Se você tem uma restauração de amálgama muito grande, com paredes muito pequenas de estrutura dentária, e o paciente toma, por exemplo, uma sopa muito quente, esse amálgama pode expandir e essas paredes podem não suportar essa expansão, causando a sua falha, causando a sua fratura, por exemplo. Tudo bem? Então o amálgama ele tem um coeficiente de expansão térmica muito diferente e quando contrai também, né? Então o amálgama, quando ele contrai, toma um sorvete gelado, ele contrai, a parede do dente contrai, vai contrair menos, então pode formar um gap, pode formar uma superfície onde a gente pode ter uma interface em que as bactérias podem estar preenchendo aquele local. Então, esse coeficiente do amálgama é muito diferente. O do ionômero não. Do ionômero, ele é muito
parecido, muito semelhante ao da estrutura dentária. Então, ou seja, quando o ionômero expande, o dente também expandiu. E quando o ionômero contrai, o dente também contrai de uma forma muito parecida. Isso faz, né, essas características, o coeficiente de expansão térmica e a adesão química, faz com que o ionômero de vidro seja assim, um dos melhores materiais que tem para você vedar cavidade. Tá? E, associado à liberação de flúor, é um excelente material para você utilizar, por exemplo, no tratamento de múltiplas lesões cariosas, né? Em que o paciente tem lá várias lesões, se você precisa restaurar tudo de uma vez, não dá para restaurar com resina composta ou com amálgama na mesma sessão, faz tudo de ionômero de vidro, faz um monte de restauração provisória. Isso chama-se adequação do meio. Todas as lesões cariosas elas vão se estabilizar, né? E aí, gradativamente, você vai restaurando dente por dente, depois fazendo as suas restaurações definitivas. Tudo bem? Professor, por que eu não posso fazer, então, tudo restauração definitiva de ionômero? Porque ele apresenta algumas desvantagens, tá? Dentre elas, talvez a principal desvantagem é a sua baixa resistência, tá? Então, o ionômero de vidro, se você fizer uma restauração grande, por exemplo, uma cavidade de classe 2, e o paciente morder nessa cavidade, a chance desse ionômero fraturar, um pedaço de ionômero fraturar, ela é muito grande, tá? Então, por isso que não dá para utilizar cimento de ionômero de vidro em qualquer tipo de restauração. Tem várias restaurações, tem várias situações clínicas que ele não é a melhor opção, tudo bem? Ele apresenta essa cineres em bebição, então é uma característica dele que você tem que tomar cuidado durante a manipulação. E também uma coisa que peca em relação ao ionômero de vidro é que ele tem a estética não muito satisfatória, tá? Ele é um material que é branquinho, né? Então até apresenta uma coloração parecida com dente, mas não tem características de opacidade, translucidez, tal qual uma cerâmica odontológica, tal qual uma resina composta consegue oferecer. Tá? Então nunca que você vai ter, por exemplo, uma faceta de ionômero de vidro, uma lente de contato de ionômero de vidro. Isso não se faz por conta da resistência e principalmente por conta da estética, que assim não é super mega excelente. Ela é boa, tá? Ela é ok, mas ela não é assim feita para proporcionar um tratamento estético. Tudo bem? Então essas são as vantagens e desvantagens desse nosso material. E uma coisa que é importante que vocês entendam, que também gera muita confusão em relação ao ionômero de vidro, é que ele tem, e como ele tem tantas indicações, ele tem várias formulações diferentes, tá? Então tem várias classificações. O primeiro cimento de ionômero de vidro lançado foi o cimento de ionômero de vidro convencional, aquele de Wilson e Kent, lá de 1972, tá? Então ele é o pó e o líquido, você vai misturar esse pó e líquido e você vai ter o seu resultado final ali, o seu ionômero de vidro para poder manipular. Até hoje nós temos diversas marcas desse ionômero de vidro convencional, tá? Então o Maxion R da FM, Vidrion R da SS White, Meron da Volco, entre várias outras marcas comerciais que você pode encontrar. Características dos cimentos de ionômero de vidro convencionais, tá? Eles sempre vão apresentar baixa resistência, baixa estética insatisfatória, alta cineres em bebição, só que também, por outro lado, é o que tem a melhor adesão química, mais libera flúor e tem o coeficiente de expansão térmica linear mais próximo da estrutura dentária, tá? Então essas são as características gerais. Além disso, os cimentos convencionais, eles também vão apresentar um baixo custo em relação aos próximos que eu vou utilizar. Os próximos são algumas modificações que foram feitas até para tentar melhorar as propriedades do ionômero. Tá? Então, por exemplo, reforçado por metais. Tá? Então, adicionou ali alguma limalha de amálgama, um pouquinho de prata no próprio pó para dar mais resistência para esse material. De fato, isso ocorreu. Só que a gente teve uma perda muito grande em relação à estética, em relação à adesão, em relação à liberação de flúor. Tá? No passado, a ideia, né, eles achavam que a ideia era tão boa que esse material, o nome comercial dele era Miracle Mix, né, ou Substância Milagrosa, né, Mix Milagroso. E assim que foi lançado, só que depois percebeu-se que ele não tinha tantas vantagens assim, e esse material, né, o ionômero de vidro reforçado por metais, ele já até saiu do mercado, né, a gente não encontra ele para poder comprar. Uma outra modificação que foi feita foi o acréscimo de resina, tá? Então alguns monômeros resinosos foram acrescentados ao cimento de ionômero de vidro, e aí sim a gente conseguiu obter uma resistência muito melhor, uma estética muito melhor, porém trouxe algumas deficiências da resina composta, por exemplo, a contração de polimerização, mas ainda assim consiste no material que apresenta excelentes propriedades. Tá? Vocês vão ver ali
nas indicações, alguns casos em que não dá para utilizar o cimento convencional, a gente pode utilizar o modificado por resina. Outra vantagem do modificado por resina é que, como ele é fotopolimerizável, então a gente vai ativar ele com luz, no momento que a gente está manipulando, né, a gente faz a inserção do material e a gente faz a fotoativação, a gente já pode dar sequência, não precisamos aguardar todo esse tempo, esse tempo de presa inicial aqui, esses 6 a 8 minutos. Você faz a fotoativação e já pode dar sequência no seu trabalho. Tá? Então tem muitas vantagens o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Qual que é a principal desvantagem? Custo. Tá? Esse material acaba tendo um custo muito mais elevado, então por conta disso, e por conta da menor liberação de flúor também, muitas vezes a gente vai utilizar ainda o convencional, então o convencional tem muito espaço na odontologia, e eu lá no nosso consultório a gente utiliza bastante, né? Lá no Instituto Integro a gente utiliza bastante cimento de ionômero de vidro, principalmente em cavidade de classe 2 profunda, em que o acesso está difícil, então a gente utiliza bastante cimento convencional e a gente utiliza modificado por resina geralmente para fazer a proteção do complexo dentino pulpar. Tá? Esses ionômeros eles também servem para cimentação, a gente vai falar das indicações um pouquinho mais para frente. E também temos uma outra classificação de ionômero, que são os ionômeros de alta viscosidade. Na verdade, esses ionômeros eles têm a mesma formulação do convencional. Tá? No entanto, o seu proporcionamento é um pouco diferente. Ele se torna um ionômero mais viscoso, então entenda viscoso como mais resistente, mais duro. E por conta disso, ele consegue obter propriedades mecânicas um pouco melhores também. Então, quando a gente vai fazer uma restauração em dentes posteriores, classe 1 ou classe 2, o mais indicado é trabalhar com esses ionômeros de alta viscosidade, tá? Muito utilizados em tratamentos restauradores atraumáticos, tá? O famoso ART. A gente vai comentar um pouquinho aqui na sequência já. Nosso próximo slide são as indicações. Percebam que olha a quantidade de indicações que tem para ionômero de vidro. A gente realmente faz muito trabalho, muito serviço com ionômero de vidro. Tá? Então, vou citar algumas delas aqui. Então, por exemplo, selamento de fóssulas e fissuras. Pessoal, é isso aqui. Ó. O nosso dente, né? Os dentes posteriores, eles apresentam essas regiões aqui, tá vendo? De cicatrícula e fissura, que pode, né? Especialmente em crianças, pode gerar uma lesão cariosa, né? Como essa região de cicatrícula e fissura é uma região que acumula mais biofilme bacteriano, e o paciente, se ele não higienizar, pode ocasionar uma lesão cariosa. O que a gente pode fazer para evitar essa lesão? A gente preenche essas fissuras com o cimento de ionômero de vidro, ó, dessa maneira como foi feito aqui. Então, o biofilme ele não consegue se alojar tão facilmente, porque agora essa cicatrícula e fissura ela ficou mais lisa, e é um material que libera flúor, então é muito mais difícil da lesão cariosa ela se instalar. Tá? Então, é um excelente material para fazer esse tipo de prevenção. Na aula passada eu falei para vocês a respeito da proteção do complexo dentino pulpar, que a gente também pode utilizar o nosso cimento de ionômero de vidro, especialmente aqui em cavidades médias, né, ou por cima do cimento de hidróxido de cálcio, tudo bem? Essa técnica aqui, pessoal, técnica do sanduíche aberto, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é uma lesão, é uma cavidade de classe 2, tudo bem? Que apresenta uma margem, ó, essa margem dentina, essa parte de baixo que é esmalte, mas aqui é uma margem dentina, tá? A técnica do sanduíche aberto, ela é utilizada por quê? A nossa adesão em dentina com resina composta, ela não é tão satisfatória assim. Então a gente pode optar por preencher, fazer o preenchimento dessa cavidade, né, até a metade, até um pouquinho abaixo da metade ali, com cimento de ionômero de vidro. Esse cimento de ionômero de vidro vai ficar exposto pro lado de fora da cavidade, assim, ó. Então por isso que chama-se sanduíche aberto, tá? Fica exposto, né, na parte lateral. E a parte oclusal, onde vai ter força mastigatória, a gente preenche isso aqui com resinas compostas, tudo bem? Então, é um mix de material, não deixa de ser uma proteção do complexo dentino pulpar, mas principalmente por essa margem dentina ser suscetível à degradação dos sistemas adesivos, a gente pode utilizar o cimento de ionômero de vidro para fazer essa proteção. Tá com asterisco por quê? Idealmente, você vai utilizar para fazer isso um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, que vai ter um pouco mais de resistência, né? Um pouco mais de resistência à solubilidade, menor solubilidade, tudo bem? Mas dá para fazer também com cimento convencional, só não é tão indicado assim. O ideal é fazer com cimento modificado por resina, tá? Classe 1 pequena, dá para fazer, tal qual essa daqui. Na verdade, essa daqui, pessoal, é esse tratamento restaurador atraumático, tá?
Tratamento restaurador atraumático, pessoal, é um tratamento que é feito sem utilização de brocas, tá? Sem utilização de motor. A gente vai instrumentar essa cavidade somente com instrumentos manuais. Então, normalmente, esse tipo de técnica ela é utilizada em áreas que tem pouca infraestrutura para fazer o atendimento. Então, por exemplo, em linhas, né, em região rural que tem assim uma infraestrutura muito ruim, não tem energia elétrica, por exemplo, e você vai fazer a abertura da cavidade somente com instrumentos cortantes manuais, né? Remove o tecido cariado, o que você conseguir remover com colher de dentina, tá? Então, por isso que a remoção não é tão eficiente quanto aquela feita dentro do consultório, né? Você tenta remover o máximo que pode, então principalmente em comunidades carentes a gente faz isso, tá? E faz o preenchimento com o cimento de ionomo de vidro, tá? Esse cimento de ionomo de vidro ele vai ficar alojado dentro dessa cavidade, vai estar liberando flúor, vai estar protegendo, vai estar principalmente evitando com que essa lesão cariosa ela tenha uma evolução e o paciente venha a perder o dente, tá? Então, em termos de tratamento para comunidades carentes, o RT, né, com ionomo de vidro é assim uma opção excelente para poder promover saúde para essa população, tudo bem? Qual que é o problema do ionomo de vidro aqui para restaurações? Principalmente, pessoal, cavidade classe 2, como essa daqui, ó. Imagina, é uma área muito grande, né, em que vai ter muita força mastigatória. Então, a chance do ionômero de vidro quebrar, lembra que o ionômero de vidro ele tem uma resistência muito menor? Então, a chance dele quebrar é muito grande. Então, acaba sendo quase que contraindicado. A gente só vai utilizar se for um ionômero modificado por resina e ele que tem um pouco mais de resistência. Tudo bem? A gente pode utilizar também classe 2 se for criança, tá? Então, em odontopediatria também é uma excelente opção para a gente trabalhar com cimento de ionômero de vidro, tá? Outra coisa muito que a gente faz demais é restauração provisória. A restauração provisória a gente faz muito. O paciente às vezes chega com múltiplas lesões cariosas, a gente faz a curetagem, limpa aquelas cavidades o máximo que a gente consegue e sai protegendo tudo com cimento de ionômero de vidro para depois fazer realmente a restauração, né? Devolver todo o contorno, a forma do dente para facilitar a mastigação. Então, só para evitar o paciente parar de sentir dor, né? E para fazer com que a lesão cariosa pare a sua evolução, o ionômero de vidro é um material fantástico para isso também. Tá? Ele também pode ser utilizado para cimentação, tá? Então banda ortodôntica é muito bom para ser cimentado com ionômero de vidro, porque geralmente acumula muito biofilme, né? Então o ionômero de vidro vai proteger aquele dente da formação de lesões cariosas. Cimentação de coroas metalocerâmicas também é uma excelente opção. É possível utilizar também para cimentação de pinos, né? Especialmente pinos metálicos ou pino de fibra de vidro. Eu prefiro trabalhar com cimento resinoso, mas a gente tem outras aulas que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de cimentação, tudo bem? E na técnica de clareamento interno, né? Então clareamento de dentes que já foram tratados endodonticamente, tem uma região ali que a gente faz o plug cervical, né? Uma barreira cervical que a gente faz e como a gente quer proporcionar vedamento nesse plug cervical, de fato o melhor material que a gente pode utilizar também é o cimento de ionômero de vidro. Tá? Ainda mais porque existe a chance da gente ter que remover esse plug depois, então como ele tem baixa resistência, é fácil de a gente desgastar esse ionômero muito melhor do que colocar uma resina composta, por exemplo. Tudo bem? Bom, dito então as principais indicações aí do nosso material e essa classificação, o que faltou falar dessa classificação, pessoal, às vezes o ionômero de vidro apresenta uma nomenclatura, né, uma letrinha aqui no final, como Maxion R. O R é indicado para fazer restaurações, tá? Vai ter o Maxion F, por exemplo, que é para fazer forramento, né, ou proteção do complexo dentino pulpar. Vai ter o Vidrion ou Maxion C, né, esse Meron também aqui, se você ler bem pequenininho, esse Meron é um cimento para cimentação, tá? Então ele é um pouquinho mais fluido. Então, cada ionômero de vidro, no momento que você vai adquirir, cada ionômero de vidro, ele tem a sua própria indicação. Tudo bem? Então é importante que você, na hora de fazer a sua aquisição, você saiba para que você quer utilizar aquele seu cimento de ionômero de vidro. Tá? Existem, por exemplo, esse daqui ó, é um modificado por resina que é feito para cimentação. Tá? Já esse daqui ó, é um indicado para restauração, o Tremer é indicado para restauração. Tá? Então é importante você conhecer para que você vai utilizar aquele seu ionômero de vidro. Tudo bem? Bom, e dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de manipulação. É lógico que essa parte, né, a gente dá preferência para treinar isso em laboratório, mas só para ficar com um vídeo um pouquinho mais completo, então a gente trouxe aqui a sequência de manipulação do ionômero de vidro. Tá? Então sempre você vai pegar, no caso de ionômero de vidro convencional, você vai pegar o pó, você vai virar
esse pó para homogeneizar essas partículas. Depois você vai pegar todo material que você adquire, ele vem com um medidor, tá? Então utilize o medidor correto, tá? Então você vai ter que fazer a medição da quantidade de pó. Então você vai pegar um pouquinho de pó, então como tá aqui, tá de baixo para cima, mas ó, pega um pouquinho de pó, pega sua espátula no 24, retira, remove esse excesso. Essa é a quantidade que você precisa de pó para uma porção. Se você precisa de mais porções, 2, 3 porções, você pega 1, 2, 3 colheres como essa. E para cada colher, você vai colocar uma gota do líquido. Tá? O que é importante do líquido? Sempre coloque o líquido, né, na posição vertical. Se você colocar ele inclinadinho, o tamanho da gota vai ser menor. Então sempre coloca o líquido na posição vertical, pinga uma gota. Tá? E durante a manipulação, o que você vai fazer? Você vai fazer a aglutinação do ionômero. Então você pega, divide o pó na metade, leva a metade do pó e vai. Não é para esfregar com toda a força, não. Você pega, amassa o pó em direção ao líquido, como se estivesse usando só um lado da espátula. Você vai amassando, você vai aglutinando, não precisa esfregar com toda a força. Até tem alguns ionômeros de vidro que pregam, né, que trazem uma espátula de plástico para você poder utilizar em cima em vez de uma placa de vidro, de uma folha de papel, para evitar até um pouco dessa compressão do ionômero, não pode comprimir tanto ele. Você vai aglutinando, depois que ficou homogêneo, você pega a segunda parte do pó, acaba de aglutinar, e aí você vai ter a sua porção, tá fazendo um pequeno fio como esse, até um pouco menor, tá? Esse aqui ficou um pouquinho fluido, até um pouquinho menor esse fio, é a consistência ideal para você fazer uma restauração, tá? Se for cimentação, aí o fio fica um pouquinho maior, então vai depender um pouquinho também da indicação do seu material. Tudo bem? E para fazer a inserção na cavidade, você pode inserir com uma espátula, né, uma espátula número 1 de silicato, até com sonda exploradora, caso você for fazer um selante, né, um selamento de fósforo e fissura. Você vai inserir na cavidade, tudo bem? Vai aguardar aquele período lá de os primeiros minutos em que ele vai perder o brilho. Então, esse é o período que você tem para inserir na cavidade. Esse ionômero vai se aderir às paredes, né, da sua cavidade. Essa aqui que é uma cavidade de classe 5, por exemplo. Você vai proteger esse material, pode ser com uma vaselina, pode ser com esmalte de unha. Você vai aguardar esse cimento tomar presa e aí você vai desgastar os excessos, né? Então pode ser com uma broquinha multilaminada, pode ser com um disco de lixa. Você remove esses excessos e aplica a vaselina de novo, tá? Para evitar com que esse ionômero ele sofra de cinérese e embebição. Tudo bem? Uma outra maneira muito importante de utilizar, a gente utiliza muito no consultório também, e eu particularmente utilizo bastante, é a seringa Centrix. Tá? A seringa Centrix é um dispositivo em que a gente vai manipular o ionômero de vidro, então a gente manipula o ionômero de vidro igualzinho, né, na nossa placa de vidro, coloca o ionômero de vidro dentro dessa pontinha aplicadora, depois a gente coloca o êmbolo, tá? Esse êmbolo é específico para cada uma das pontas, você coloca o êmbolo na posição, e aí monta a sua seringa Centrix, coloca essa sua pontinha na seringa, e quando você aperta ela, ela vai depositar o ionômero exatamente aonde você quer. Tá? Então isso facilita muito levar o ionômero que é um material que é bem pegajoso, então a sua técnica ela não é tão simples de trabalhar. Então a seringa Centrix ela ajuda muito, especialmente se você estiver trabalhando numa das indicações de ionômero de vidro, que é aquela cavidade muito profunda, né? Lá na região posterior, né? Que o acesso é muito difícil, você está muito próximo da gengiva, então você não consegue levar com espátula esse material. Tá aí a indicação da seringa Centrix para utilizar o ionômero de vidro. Tudo bem? Então é super importante também a sua utilização, tá certo? E, gente, essas são as principais informações do cimento de ionômero de vidro. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas, tenham compreendido como que funciona esse material, suas indicações, contraindicações, como utilizar, como manipular. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né? É sempre uma satisfação poder conversar com vocês. Sempre que alguém fala que gostou do vídeo também, a gente sempre fica muito feliz com o feedback. E não deixem de fazer a leitura, né, desse livro, desse capítulo de livro de cimento de ionômero de vidro. Tá super bacana para vocês compreenderem ainda mais sobre esse material. Tudo bem? Fico por aqui, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.